Mas a gente viu que eles usaram uma nova versão do EV3, do Classroom, que você acabou de comentar. Qual para você, o que você achou? Como vai ser a adaptação de muitas das equipes a entrar nessa versão, atualização? Eu vi muitas equipes tendo dificuldade no V3 Classroom, até no Spike, no formato dele vertical. Muda um pouquinho a questão de pensamento em relação ao V3G. Mas depois que você aprende, você consegue fazer programações mais curtas na V3 Classroom. Então, programação que você gastava, sei lá, 20 blocos no V3G, no Spike você gasta em 10 blocos. Então, as programações costumam ficar menores. A única coisa que eu não gostei da V3 Classroom foi a questão dos my blocks deles, porque ele tem que ficar na tela ali. Então achei isso meio confuso ali. Você não consegue organizar direito e separar os my blocks. Então, se você criar vários my blocks, ia ficar uma parada toda suja ali na programação, ia te confundir. O Web3G ele conseguia separar isso melhor. Então acho que eles poderiam ter feito alguma maneira ali de também deixar em um background ali os my blocks, não ficar preso ali na programação. Em questão de importar também o my block, você não consegue, então você tem que refazer todos os my blocks novamente. No V3G você consegue importar isso. Então tem alguns detalhes ali que o V3 Classroom não pensou direito. Bluetooth, por exemplo, não tem programação, não tem blocos de Bluetooth. Então, no EV3G você consegue colocar o Bluetooth para integrar, por exemplo, dois EV3, que é uma coisa importante, por exemplo, para o VR, mas no EV3 Classic você não consegue. Então, isso já limita as equipes de utilizarem o EV3 Classic para o VR. Se a equipe quiser utilizar dois motores, dois EV3, ela vai ter que utilizar o EV3G. Então, foram algumas coisas que eu não sei se eles fizeram de propósito ou se foi um esquecimento ali na hora de criar a programação. Essa questão do Bluetooth parecia uma parada realmente muito confusa, porque já existia na V3G, então por que não colocar na V3 Classic? O Spike, por exemplo, não tem a questão de Bluetooth também, mas o Spike é uma plataforma diferente, pode ser que eles não quiseram colocar na nova versão, mas o V3 Classic já tinha na versão da V3G, então por que não colocar? E é isso que eu não entendi. Então tem alguns detalhes ali diferentes na plataforma, cada uma tem uma questão de prós e contras, mas eu tô vendo que muitas equipes, professores, competidores estão tendo dificuldade em fazer essa transição do vertical, da programação horizontal para vertical. E a maneira que eu tento ajudar são com os meus conteúdos. Então agora, por exemplo, quando eu faço um conteúdo sobre a programação, eu busco falar tanto do V3G quanto do V3 Classic, para de certa forma servir tanto para a pessoa que for utilizar continuar com o V3G, como também com o V3 Classic. Nos meus cursos, por exemplo, no Universo da Robótica, eu já coloquei um módulo do EV3 Classroom, que basicamente reproduzi as aulas do EV3G e adaptei para o EV3 Classroom. Então eu mostrei como é que se faz essa transição direta. Eu também tive muitos alunos que sabiam programar no EV3G, mas não conseguiam passar para o EV3 Classroom. Era algum bloqueio ali que acontecia. Então eu criei essas aulas exatamente para ajudar isso. Se ele está com algum bloqueio, assiste aquela aula que ele vai clarear e aquele bloqueio vai sumir ali. Mas eu acho uma plataforma boa também. As duas plataformas são ótimas. A única coisa que muda é a forma como você escreve a programação. Então é como se fossem línguas diferentes. Então uma eu tô falando português, outra eu tô falando inglês. Mas uma língua não é melhor que a outra. Creio que para ter essa mudança, eles ouviram muito o feedback das pessoas que competem, né? Você acha que a opinião do Brasil é mais forte que da asiática, por exemplo? Tipo, Sei, sei. É porque os softwares em si não necessariamente são pensados para as competições. Então, por exemplo, se tivessem falado com alguma equipe, algum competidor no F3 Classroom que competia na UBR, a pessoa ia pensar na questão do Bluetooth e eles teriam colocado. Então, tem coisas que, por exemplo, não passa pela cabeça deles, eu acredito, em termos de software. Uma coisa que eu soube, por exemplo, foi o Spike Prime. O Spike Prime, eles chamaram algumas pessoas, que algumas pessoas tinham até relação, já foram competidores, outros já foram juízes de competições de robótica, então passava algum feedback ali em relação à plataforma do Spike. Mas de uma certa forma eles só estavam testando a plataforma já estava
já tinha sido feita. Eles só estavam testando se tinha algum bug, coisa desse tipo. Então eu realmente não sei o que passa pela cabeça deles em termos de programação. Pode ser também que na nova versão do V3 Classroom não era possível fazer algumas coisas que o V3G tinha. Então eles tinham que utilizar, tinham que seguir por esse caminho. Pode ser também que eles fizeram com que o EV3 Classroom fosse uma versão mais simples, exatamente para fazer com que as pessoas, de uma certa forma, comecem a utilizar programação escrita, porque o EV3 também consegue utilizar programação escrita, como Python. O Spike já tem integrado a programação em Python também. Então pode ser que eles colocaram algumas limitações, exatamente para forçar, entre aspas, com que as pessoas começassem a também explorar a programação escrita. Se tudo funcionasse em programação em bloco, pode ser que não ia gerar esse desejo da pessoa tentar explorar a programação escrita. Por exemplo, Python, pelo que eu soube, é possível. Python, no Spike Prime, por exemplo, em Python, pelo que eu soube, é possível fazer essa integração entre dois hubs. Só que você tem que entender um pouquinho mais de linguagem escrita para fazer, um pouquinho mais complicadinho. Então, não sei.